Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho como foi o meu parto e o meu pós-parto. O meu parto foi super bom, mas o meu pós-parto foi bem difícil pra mim. O objetivo desse vídeo é poder ajudar alguém que talvez esteja passando pela mesma coisa que eu passei. Então eu vou começar quando eu estava grávida. Eu fiquei grávida no meu último ano de faculdade. E aí eu me formei uma semana antes do Scott nascer. Era pra ele nascer dia 6 de janeiro, mas ele veio no Natal, dia 25. Então, no geral, minha gravidez foi muito boa. Só que no dia 23 de dezembro, eu comecei a passar mal e eu não tava conseguindo comer nada. E no dia 24 eu resolvi ir no médico porque eu não tava sentindo muito o Scott se mexer na minha barriga, então eu fiquei um pouco preocupada, eu só queria saber se estava tudo bem. Então nesse dia eu voltei pra casa e a gente ficou só em casa, eu não fui pra nenhum lugar, mesmo sendo véspera de Natal. Até trouxeram comida pra gente aqui em casa, porque eu não pude ir pra nenhum lugar. E aí de noite eu deitei na cama e o meu marido ficou fazendo carinho assim no meu cabelo, eu tava quase dormindo. E aí quando eu virei pro lado, eu senti minha bolsa estourar. Isso foi no dia 24 à noite. E aí eu fui tomar banho, porque, nossa, eu tinha ficado 2, 3 dias doente, sem comer direito. Eu tava fraca, mas eu tava tão ansiosa, eu tava tão feliz que isso me deu um ânimo, sabe? Aí depois de mais ou menos uma hora que minha bolsa estourou, nós fomos pro hospital. Eu até comi alguma coisinha antes. E aí já me deram, logo que eu cheguei no hospital, me deram o epidural. Foi a melhor coisa do mundo. Eu morria de medo. Morria de medo do parto, porque eu sou muito sensível à dor. Qualquer agulhinha, qualquer coisinha já me dói demais. Pra vocês terem noção, o que mais doeu no meu parto foi quando colocaram o IV na minha veia, porque erraram algumas vezes. Foi a coisa que mais doeu. Doeu mais que o epidural, doeu mais que o parto. Aí durante o parto, eles até falaram que talvez eu teria que fazer uma cesárea de emergência, porque o Scott não estava respirando direito, e até quando ele nasceu ele estava com um cordão umbilical enrolado no pescoço dele. E também eles tiveram que puxar com aquela maquininha que eu esqueci o nome agora, puxar a cabecinha dele, acho que usaram 2 vezes isso. E como eu tava com o epidural, eu não senti nenhuma dor no meu parto, mas depois que eu tive o Scott, eu tava segurando o Scott, o médico ficou um tempão lá, me costurando. Aí eu até perguntei pra enfermeira quantos pontos que eu levei. E ela falou que hoje em dia não se conta mais por pontos, são níveis. Tem 4 níveis, então o mais alto é o 4º nível. E ela falou que pra mim foi o 4º nível. Então eu recebi o máximo de pontos possíveis que poderia ocorrer num parto normal. E aí depois o meu médico disse... gente, eu vou falar algumas coisas bem específicas nesse vídeo. Talvez algumas pessoas não gostam de ouvir essas coisas, então só pra avisar, se você não gosta de ouvir coisas assim, se você é meio sensível pra essas coisas, não sei se é melhor você ouvir isso ou não. Mas assim, eu penso, todo mundo passa por isso, é uma coisa natural ter filho. Pra vocês entenderem por que foi tão difícil pra mim depois do parto, eu tenho que contar essa parte. Então, pra mim, o médico disse que lá embaixo, assim, era que nem um papel rasgado, papel molhado, porque rasgou tudo. Ele não tinha cortado nada, só rasgou tudo, rasgou de um lado pro outro, de um buraco pro outro, pra ser mais específica. Ficou uma coisa só. E aí ele costurou, né, teve que costurar a parte de trás de novo, costurou tudo. Eu tava à base de remédio. Na verdade, eu nem tava entendendo o jeito que tava acontecendo, mas eu só sei que uma hora a enfermeira esqueceu de me dar o remédio. Eu tava morrendo de dor, e então eu só conseguia sentar de lado, era bem difícil pra eu sentar. E na parte da amamentação, assim que eu tive Scott, foi muito boa. Eu lembro que até a enfermeira falou assim, nossa, você parece profissional, parece que você já sabe fazer isso. Foi super fácil, enquanto a gente tava no hospital, foi super fácil. E enquanto eu tava no hospital, tava tudo bem, porque depois de um tempo os meus pais chegaram, e tinha almoço, janta, café da manhã pronto. As pessoas sempre estavam me ajudando, as enfermeiras me tratavam muito bem. Mas quando eu cheguei em casa, parece que tudo, assim, caiu a ficha, sabe? Eu lembro que na primeira noite que a gente chegou em casa, o Scott estava chorando de madrugada e eu não sabia o que fazer, eu não sabia porque ele estava chorando. E aí eu lembro que meu pai entrou no quarto, ele parecia um anjo, assim, porque ele veio, pegou o Scott no colo e levou pra sala
e fez ele dormir. Aí eu senti uma paz, eu senti um alívio. Sério, parecia assim que ele tinha uma luz, assim, enquanto ele entrava no quarto pra me ajudar. No começo, assim, logo que eu tive Scott não foi tão difícil, porque os meus pais estavam aqui comigo. E eu lembro que 5 dias depois que eu tive o Scott, me deu vontade de ir no banheiro. E para as pessoas que já tiveram filhos, a maioria das pessoas já passaram por isso, que eu acho que é por causa do remédio que a gente toma pra dor, tá problema pra ir no banheiro, fazer o número 2. E aí me deu vontade, então eu tive Scott domingo e sexta-feira me deu vontade, só sexta-feira. Mas pelo menos eu tava em casa, né? Mas doeu tanto, que, sem zoar, doeu mais do que meu parto. Doeu demais. E além disso eu tava preocupada que ia estourar algum ponto, né? Aí depois que meus pais foram embora, que começou o problema. Eu tava me sentindo muito sozinha e eu comecei a ter problemas pra amamentar também. Eu lembro que o Scott colocava a boca no meu seio e eu sentia assim que era ácido. E um peito doía mais do que o outro. Então eu pensei, então pra mim não doía tirar leite. Então eu pensei, desse peito eu vou tirar leite por enquanto e do outro eu vou continuar dando peito. Mas aí eu lembro até que um dia minha amiga tava aqui em casa, até do outro começou a doer e eu chorava. E eu já tava começando a ficar bem depressiva também. E aí eu resolvi parar de amamentar, porque doía demais e tava me causando mais depressão. Na hora, assim, eu não sabia direito que era depressão, né? Eu só tava muito triste o tempo todo, só tinha vontade de chorar o tempo todo. Eu lembro que eu até tomava banho sentada, eu ficava praticamente no meu quarto o dia inteiro. Mas sobre isso eu já termino de contar. Então eu resolvi só tirar leite e dar pra ele. Só que eu tava bem preocupada, porque assim, querendo ou não, é mais fácil dar o seu peito, né, de madrugada. Eu ficava pensando, nossa, além de tirar leite, de madrugada agora eu vou ter que ir lá esquentar o leite e dar pra ele. E eu não sabia como que esquenta direito na mamadeira, porque não era só colocar no micro-ondas, tinha que ferver água e daí colocar a mamadeira dentro da panela. Além de ficar sentada tirando leite, sendo que eu nem conseguia ficar sentada direito. Mas pelo menos não doía o meu peito fazer isso, então eu resolvi fazer isso. Mas daí eu comecei a perceber que eu tava com um pouco de depressão. Eu não sabia direito se era depressão ou se era só tristeza. Eu me sentia muito mal por isso. Eu tinha vários pensamentos muito ruins, que eu não gosto nem de lembrar, assim, mas eu lembro que eu olhava pro Scott, assim, eu não sentia uma conexão. Eu sentia um amor por ele, sentia, mas eu sentia assim que se acontecesse alguma coisa com ele, tudo bem por mim, assim, eu ia ficar triste, mas depois minha vida ia voltar ao normal e ia ficar tudo bem. E aí, quando eu pensava essas coisas, aí eu me sentia pior, porque eu penso, nossa, mas que tipo de mãe que eu sou? Ficar pensando nisso, assim, que se ele morresse, pra mim, eu ia ficar feliz. Sabe, não que eu ia ficar feliz, mas que eu ia ficar bem, assim, Então eu me sentia muito culpada por sentir assim, eu queria ficar longe dele. Parece que eu não sentia, assim, que ele era meu filho, mas eu lembro que nesses momentos, assim, o Tyson me ajudou bastante, o meu marido. Eu lembro que ele estudava e trabalhava, que ele faz faculdade, e ele chegava de noite, e quando chegava à noite pra mim era o pior, porque o Scott chorava mais, e começava a ficar escuro, e também bem quando ele nasceu era bem inverno, bastante neve lá fora, então não tinha nem como eu sair de casa. Eu só ficava em casa, no meu quarto, o dia inteiro. Aí eu lembro que ele chegava em casa, fazia janta, ele colocava Netflix pra mim, porque antes eu nunca assistia Netflix como eu fazia faculdade. Eu não tinha tempo de assistir Netflix. Aí ele colocou Gilmore Girls, que eu amava, porque a mulher era super animada, assim, sabe? Então isso me animava demais, assim, assistir esse seriado. E aí ele chegava, fazia janta e me ajudava com o Scott. Às vezes eu não sabia o que fazer pro Scott parar de chorar. Aí ele deitava o Scott no peito, assim, e fazia ele dormir enquanto eu tirava leite. E, nossa, foi assim, se não fosse por ele, eu não sei, sinceramente, o que teria acontecido comigo. Eu só chorava muito, sempre tava muito triste e tal. Tinha pensamentos até suicidas, às vezes. Eu acho que é porque eu tava com tanta dor
a dor do parto que eu tava sentindo, eu já percebi isso, que quando a gente tá sentindo muita dor e tal, a gente fica muito desanimado, sabe? Então, além de eu ter um filho pra cuidar, uma responsabilidade tão grande, um frio lá fora, só ficar em casa sozinha o tempo todo, eu não conseguia nem limpar a casa direito, lavar a louça, eu não conseguia fazer as coisas que eu fazia antes. E além disso tudo, eu tava morrendo de dor. Então acho que juntou tudo isso e foi o que me deixava muito triste. Então um dia eu resolvi ligar para os meus pais e contei tudo o que estava acontecendo. E era bem sério, eles ficaram bem preocupados e falaram para ele ir pro médico. Aí eu falei pro médico tudo o que estava acontecendo. Na verdade meu marido falou, porque senão eu ia começar a chorar um monte. Na verdade, quando ele falou, eu já comecei a chorar, porque eu só chorava o tempo todo. E aí o médico falou que eu tava com depressão pós-parto e que eu deveria tomar remédio pra antidepressão. Aí eu comecei a tomar remédio. E ainda eu estava tomando remédios pra dores também. Aí exatamente um mês depois que eu tive o Scott, então, quer dizer que eu fui pro hospital dia 24 de dezembro. Dia 24 de janeiro, eu comecei a sentir muita dor na minha barriga. Aí eu liguei pra minha amiga, Antônia, que ela é aquela amiga assim que você pode ligar a qualquer momento e que sempre vai te ajudar, sabe? Eu liguei pra ela desesperada, falando que eu precisava da ajuda dela, pra chamar o meu marido também. Então tá, aí eu fui pro médico, fui pro hospital morrendo de dor, enquanto a minha amiga ficou com o Scott. Pra vocês terem uma noção, eu até queria ficar no hospital, de tão triste, de tão cansada que eu tava, que eu fiquei até feliz de ficar lá no hospital. Aí eu cheguei no hospital e o médico queria só me dar remédio pra dor. Aí eu falei, eu já tô tomando um monte de remédio pra dor, isso não vai adiantar, eu tô realmente com dor. E aí que ele resolveu fazer um exame lá e descobriu que eu tinha que tirar a apêndice. Ainda não tinha estourado, mas quase ia estourar. E aí eu fiquei feliz, pra vocês terem uma noção de tão triste que eu tava aqui em casa. Eu fiquei feliz que eu ia ficar no hospital, sem o Scott. Que eu tava feliz que minhas amigas iam ficar com o Scott e eu ia ficar livre lá no hospital. Aí eu fiz a minha cirurgia da apêndice, removi a apêndice. E eu tava sentindo tanta dor, tava me dando morfina e tal. E até morfina, assim, eu sentia dor. E aí mudou o enfermeiro depois da cirurgia. Eu tive um enfermeiro e aí mudou pra uma outra enfermeira. E aquele enfermeiro, ele me ajudava a levantar, porque, pra vocês terem uma noção, eu tava deitada, se eu tava deitada assim, eu não conseguia fazer assim. Eu não conseguia mexer minha barriga de tanta dor que eu tava sentindo. E esse enfermeiro, ele me ajudava, ele me carregava e tava me dando morfina e tal, e me ajudava a ir pro banheiro. Mas aí quando mudou pra essa enfermeira, ela já tirou minha morfina e ela queria me forçar, assim, a levantar sozinha da cama. Eu lembro que eu chorava, e meu marido não tava comigo nesse dia, porque depois da cirurgia e tal, porque ele tava estudando, então ele tinha que ir pra faculdade. E eu tava sozinha. E os meus pais ainda não tinham chegado, porque minha mãe também falou que ia vir me ajudar. E ela fez eu levantar sozinha e ir pro banheiro sozinha. E aí depois dessa cirurgia eu não conseguia fazer xixi normal. Demorava assim muito tempo, eu ficava um tempão no banheiro tentando fazer xixi. Eu tava com vontade, mas não saía. E ela me deixou lá sozinha. Mas eu lembro que eu chorei, eu fiz tanta oração. Me senti tão sozinha, tão humilhada por ela, porque eu tava morrendo de dor, morrendo. Eu tinha acabado de ter um bebê, a pior situação lá embaixo. E aí depois foi como uma cesárea, porque eu tenho vários pontos aqui na barriga quando eu tirei a apêndice e eu não conseguia me mexer. Então foi como se eu tivesse tido um parto normal, o pior de todos, e uma cesárea. Tudo ao mesmo tempo. Além de estar com depressão. E aí depois que ela voltou, depois de um tempão, ela voltou e falou assim, você acabou de ter bebê, né? E aí ela começou a me tratar melhor um pouco. Mas assim, essa foi a única experiência ruim que eu tive com enfermeira. Todos eles foram muito bons comigo. Aí depois eu voltei pra casa e o Scott tava com a minha amiga Tainá. Ele tinha ficado com a Antônia, com a Ingrid e depois ficou com a Tainá, acho que por 2 dias. Então no total eu fiquei 3 dias sem o Scott, sem ver o Scott. E eu lembro que uma pessoa veio aqui me dar comida depois da minha cirurgia e ela falou assim, você tá 3 dias sem ele? E eu tava feliz, eu tava bem. Eu falei, sim, 3 dias. Agindo normalmente, sabe?
Acho que ela ficou pensando, nossa, que menina doida essa, tá 3 dias sem ver o filho e não, parece que não tá nem aí, sabe? Mas aí eu tava só deitada na minha cama, não conseguia fazer nada, nada de uma vez. E aí comecei a tomar outros remédios pra dores, e esse remédio me dava ânsia de vômito. Então eu não conseguia comer, não conseguia pensar em comida, que eu já sentia aquela dor de cabeça, sentia muito mal. E aí, mas minha mãe tava aqui e com a minha mãe aqui eu me sentia muito melhor. Mas ela só podia ficar uma semana de novo. E depois que ela foi embora, eu só chorava, chorava. Eu lembro que eu tava com enxaqueca também naquele dia. Nossa, eu tava assim, desesperada. Parecia que eu... Quando eu lembro daquela época, parecia que eu tava assim num pesadelo. Parecia que eu nunca mais ia voltar a ser eu mesma. Que eu nunca mais ia ter minha vida, nunca mais iria ser feliz de novo. Parecia assim, parece uma parte escura da minha vida, assim. Naquele dia, quando a minha mãe foi embora, uma amiga veio me trazer comida na janta. Nossa, eu tive muitos amigos que me ajudaram muito, muito. E ela perguntou, eu tava até de camisola, assim, a cozinha toda bagunçada, tudo bagunçado. E ela até perguntou como que eu tava. E eu nem lembro o que eu falei pra ela, só sei que ela me deu um abraço tão bom, que eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava. Enquanto ela me abraçava, eu não conseguia parar de chorar. Só que assim, cada um tem sua vida, cada um tem os seus problemas. E eu não me sentia confortável, assim, de... Muitas pessoas me pediam ajuda, sabe? Perguntavam se eu queria ajuda. E eu meio que não compartilhava o que eu tava sentindo com todo mundo, porque eu tinha vergonha, eu não queria atrapalhar as pessoas. Mas com a sua mãe é diferente, sabe? Então é por isso que eu sentia muita falta da minha mãe. Teve uma amiga minha, se chama Paula, ela perguntou se ela podia ficar alguns dias aqui em casa pra me ajudar. Mas por alguma razão eu aceitei a ajuda dela. E ela ficou aqui acho que 2, 3 dias. E nossa, como essa menina me ajudou. Ela segurava o Scott, me ajudou com a casa, limpar a casa, me fazia companhia. Muito obrigada, Paula. E o Scott sempre foi um bebê bem bonzinho, assim, mas quando chegava de noite, assim, lá pelas 6, 7 horas, ele chorava demais. E eu achava que é porque ele tava com fome. Então eu tentava tirar mais leite. Só que no começo, quando eu tava tirando leite, assim que eu tive o Scott, eu não tinha fome. Então, na minha gravidez, eu engordei 50 pounds, que é mais ou menos 23 quilos. Engordei bastante. Só que como eu tirava bastante leite, eu emagreci rapidinho. Todo esse peso eu perdi tirando leite. Mas, acho que uma semana depois, mais ou menos, que eu tive o Scott, eu tava tentando tirar mais leite e não saía nada. Nada. E eu tava desesperada porque ele tava chorando e eu não sabia o que fazer. Aí eu lembro que eu fiz uma oração pra poder ter leite e resolvi melhorar minha alimentação também, tentar comer um pouco melhor. Eu sempre tomava muita água, eu sentia muita sede, mas eu não tinha fome, eu não tinha vontade de comer. Aí depois dessa oração, eu nunca mais tive problema com leite. Na verdade, eu sempre tive até demais. E realmente foi uma bênção, porque eu pude doar bastante leite pra uma mulher que não tinha leite. E o filhinho dela era especial, então ele só podia tomar leite materno. E ela não tinha leite. E pra comprar leite materno é muito caro. Ah, mais uma coisa. Depois da minha cirurgia, eu tinha um seguro, que se chama Medicaid, que cobre a gravidez todinha e o parto. E 6 semanas depois do parto, porque 6 semanas depois você tem que ver o médico, então cobre essas 6 semanas depois. E quando eu tive que tirar meu apêndice, foram 4 semanas depois do parto, então eu pensei, então eu ainda tenho meu seguro, que bom, eu ainda tenho meu seguro. Mas aí depois eu recebi uma conta de $20 mil e que meu seguro não iria cobrar, porque o seguro que eu tinha era só relacionado à gravidez. E pra tirar apêndice não era relacionado à gravidez. E fomos até falar com um lugar que eles ajudam a pagar e tal. E tava determinado que a gente ia ter que pagar esses $20 mil. Que, nossa, é muito dinheiro, né? Eu não lembro exatamente se eram 15 ou $20 mil. Eu acho que era por aí.
Nessa mesma época, eu tava na dúvida se eu ia vender o meu leite, porque vender leite materno, nossa, é bem caro, você ganha bastante dinheiro. Ou se eu ia doar. E aí eu vi que tantas pessoas precisavam e que foi uma bênção eu ter tanto leite, assim. E aí eu resolvi doar. No dia seguinte, de manhã cedinho, me ligaram do hospital falando que meu seguro pagou tudo. Que eu não tinha que me preocupar, que eles pagaram tudo. Aí na hora me veio isso na mente, sabe? Nossa, eu só quis ajudar um pouco uma pessoa com uma coisa que eu já tenho e eu fui tão abençoada. A gente dá tão pouco pros outros e recebe tanto. Como eu fui grata por essa bênção, porque $20 mil é muito dinheiro, sabe? Eu só ia doar o meu leite pra alguém que precisava, uma coisa que, assim, que foi me dado. Já logo no dia seguinte, eu já recebi uma bênção por poder ajudar alguém. E eu fiquei muito grata por isso. Muito grata. Tanto que depois, quando eu terminei de tirar leite, eu tirei leite por 1 ano. Até o Scott completar 1 ano. E aí eu resolvi parar, porque dava muito trabalho. Quando eu viajava, eu tinha que levar aquela maquininha comigo. Se a gente ia pro lago, eu tinha que ficar tirando leite no carro, porque a maquininha, assim, tem tomada. Dava muito trabalho. Então, assim que o Scott fez 1 ano, eu tentei parar. Nossa, foi difícil, porque meu peito doía muito, ficava inchadão. E aí, por curiosidade, eu fiz as contas de quanto que eu iria ganhar se eu vendesse o leite que eu doei. Por coincidência, ia dar exatamente o valor que eu teria que pagar pro hospital da cirurgia que eu fiz pra tirar a apêndice. Quão feliz eu fiquei por poder ter ajudado várias pessoas. Eu lembro quando eu mandei mensagem pra mulher falando que eu resolvi parar de tirar leite e tal. Nossa, ela foi tão grata por eu literalmente ter ajudado o filho dela a viver. E essas coisas não tem preço. Quando você ajuda alguém dessa forma, assim, não tem preço. Eu fiquei muito feliz de poder ter ajudado essa mulher. E outras mulheres que eu pude doar também. E aí, voltando sobre a depressão que eu tava sentindo, eu lembro que quando o Scott tinha mais ou menos uns 4 meses, foi aí que eu comecei a me sentir como... a voltar a me sentir como eu mesma de novo. Eu comecei a sair mais, começou a ficar mais calor. E eu já tava voltando ao meu peso normal. E aí eu tomei o remédio para antidepressão por 6 meses. E aí eu resolvi parar. No começo foi difícil, porque eu ficava bem tonta, assim, quando eu parei de tomar. Mas aí depois ficou tudo bem. Então essa é um pouco da história do meu parto e do pós-parto. Eu queria falar pra vocês que se tem alguém aí passando pela mesma coisa que eu passei, por favor, saiba que você não tá sozinha, que isso acontece com muitas mães, muitas mães. Isso é mais normal do que a gente imagina. Esse sentimento de tristeza, de sentir que você não é boa o suficiente, que você não é uma boa mãe. Isso acontece com muitas, acho que com todas as mães praticamente. Então saiba que você não está sozinha, mas se você percebe que é algo grave, que você precisa de ajuda, fale com seu médico, fale com seu marido, ou com seus pais, ou com algum amigo, porque essas coisas são muito importantes, tem que tratar, porque senão pode se tornar algo muito pior. Eu sou muito grata que eu melhorei, e eu quero que você saiba que um dia tudo passa. Um dia o seu filho ou sua filha vai começar a dormir a noite toda, vai começar a brincar sozinho, vai falar que te ama, vai te chamar de mamãe, e que as coisas melhoram. Que não vai ser assim pra sempre, sua vida não vai ser assim pra sempre. Então é sempre importante ajudar alguém da forma que a gente pode. Eu lembro que eu tava tão cansada de ficar com o Scott que quando tinha alguma festinha, alguma coisa, as minhas amigas sempre perguntavam se podiam segurar o Scott. E eu falava, nossa, claro, pode ficar com ele quanto tempo você quiser. Então, eu sei que tem algumas mães que não gostam que outras pessoas segurem o filho, mas eu amava. Se você conhece alguém que acabou de ter bebê, pergunta como que você pode ajudar, seja trazendo comida, ou segurando o bebê dela um pouco pra ela poder tomar um banho, ou ajudando a limpar a casa, ou só fazendo companhia, sabe? Porque às vezes o que a gente precisa é só de alguém pra conversar. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu possa ter te ajudado de alguma forma. Se vocês têm alguma pergunta pra mim, podem comentar aqui embaixo. Ah, eu tenho também uma pergunta. Porque eu não conheço, o que eu falei no começo do vídeo, né?
eu não conheço ninguém que passou por essa quarto nível, que nem eu passei. Então eu gostaria de saber se vocês conhecem alguém que passou por isso, ou se você própria já passou por isso, porque eu tenho curiosidade de saber, assim, como que foi a recuperação, como que foi a sua experiência, ou a experiência dessa pessoa. E vejo vocês no próximo vídeo. Beijão.